Em 1969, o mundo foi marcado pela Guerra do Vietnã. Ao mesmo tempo, no sul dos Estados Unidos, em Nova York, acontecia um evento de 3 dias que iria marcar a forma como os jovens iriam se comportar dali para frente. Com o intuito de promover a paz, o amor, o sexo livre, a música, eles criaram um evento chamado Woodstock, que foi um lugar onde os hippies iriam se reunir para promover esse amor livre e essa paz que eles tanto queriam para o mundo, para a sociedade no geral. Mais de 500 mil de soldados dos Estados Unidos foram enviados para o Vietnã para combater uma guerra que não tinha fundamento, apenas fundamento econômico e fundamento social, só que não carregava nenhum ideal livre e nenhum ideal humano. O que foi chamado como um ideal de contracultura trazia elementos como alucinógenos, drogas livres, música que incentivava os jovens a praticarem sexo ao ar livre, a andarem pelados pela sociedade, a tomarem banho juntos em lagos, invadirem fazendas, começou a controlar todo o pensamento de mais ou menos 460 milhões de pessoas. Quando esses 3 dias de festival acabaram, todas essas 460 milhões de pessoas voltaram para a sociedade. Muitas eram famílias com bebês, crianças. Algumas pessoas morreram naqueles 3 dias, não por conta de violência como que estava acontecendo na guerra, mas morreram porque se entregaram a esses ideais de liberdade, de amor próprio, de amor livre e exageraram, passaram dos limites com o que elas estavam usando. Então tem relatos de mortes por conta de overdose, morte por conta de exageros, e essa pregação de revolução continuou. Toda essa revolução que era pregada voltou para a sociedade e invadiu as 7 esferas que dividem as cabeças do que a gente vive hoje. A gente pensa que não, mas tudo isso que aconteceu nesses 3 dias norteia muito das coisas que a gente vive hoje. A gente pensa que a gente é revolucionário por ter ideais diferentes ou por criar coisas novas, mas a gente não percebe que quando a gente tenta se desviar de um padrão, a gente se encaixa em outro, porque padrões são necessários para nortear as nossas atitudes, as nossas convicções e os nossos ideais. A definição de revolucionar pelo dicionário é transformar profundamente algo, causar sensível mudança. E era isso que era pregado em Woodstock. Foram 3 dias onde as pessoas passaram praticamente por uma lavagem cerebral do amor próprio, onde elas iriam viver experiências transcendentais, iriam ter encontros com elas mesmas, iriam voltar para a sociedade, falando para as pessoas que elas deveriam viver aquilo também. E por que eu tô voltando tão longe na história para falar de algo tão atual como o amor próprio? E por que eu tô abrangendo tanto para falar algo que é tão nosso? Porque toda vez que um movimento anticultural ele acontece, toda vez que um movimento que quer quebrar padrões acontece, ele estabelece outros para as pessoas se encaixarem. E a gente não percebe que quando a gente tenta ser revolucionário, ao invés da gente causar transformação, a gente causa cativeiro. As pessoas se prendem a isso aqui, se prendem a padrões estéticos, a padrões físicos, para dizerem que são revolucionárias, ao invés de se prenderem ao que elas são. E foi isso que aconteceu. As pessoas se destacavam pelos seus ideais e pelas suas identidades revolucionárias, pelo que elas vestiam, pelo que elas usavam, pelo que elas escutavam, pelos lugares onde elas frequentavam, e nunca pelo que elas realmente estavam entregando para a sociedade. Pelo contrário, elas queriam tirar o que a sociedade tinha para dizer que eram delas, que era comum, e que tudo que eles dissessem deveria ser uma verdade universal, quando na verdade isso não causa transformação. Como eu disse, isso causa cativeiro.
O termo amor livre, que é esse termo que caracteriza a paz e amor que a gente conhece, ele é um termo que quebra os padrões de família e de casamento que a gente conhece e estabelece o padrão do amor livre, do sexo com quem e aonde você quiser. Enfim, uma característica de comportamento dos jovens da época. Só que a gente acaba não percebendo que isso reflete em tudo que a gente tá vivendo hoje, porque a gente tá vivendo uma nova era novamente. A gente tá vivendo um movimento anticultural de novo. Só que a gente tá confundindo a quebra de padrões com liberdade, libertinagem. E pra falar de amor próprio, eu tive que voltar tanto assim, pra você entender por que hoje em dia o amor próprio ele tem sido pregado como orgulho e não como realmente algo que te beneficie como pessoa e beneficie as pessoas que estão ao seu redor. E eu percebo que a gente se coloca nesse lugar porque a gente carrega as nossas tristezas e os nossos traumas como muletas. Então, eu vou quebrar padrões porque os meus pais me criaram muito rigidamente. Eu vou me comportar como um rebelde porque na escola eu sofria bullying. Eu vou escolher ser diferentão, vou, seguir o padrão de alguém que eu vi aqui, porque quando eu era menor, eu, era desprezado. E eu acho que essas atitudes não têm feito a gente se revolucionar em nada. Essas atitudes têm colocado a gente num lugar de comodismo e de falta de propósito e de identidade, porque a gente começa a perceber que existe um padrão de comportamento nessas pessoas que provocam atitudes totalmente sem sentido. Tem uma passagem em Romanos 12:3 que fala que pela graça ninguém deve ter de si mesmo uma imagem elevada demais ou rebaixada demais. Deus fala que você precisa ter equilíbrio quando você for olhar pra você mesmo e tirar suas próprias conclusões. Eu gosto de pensar o amor próprio como uma cultura também, que deve ser aprendida e deve ser praticada. O amor próprio, ele tem uma forma de agir, de pensar e de falar. E quando você aprende essas três, você quebra os padrões do mundo. E aqui eu posso estar falando com pessoas que conhecem Jesus há anos, ou eu posso estar falando com você que está escutando sobre isso pela primeira vez na sua vida. E eu não tô falando que você deve quebrar quem você é e parar de ser quem você é para que ele te ame, para que ele te demonstre que você pode sim se amar. Pelo contrário, ele fala na palavra também que os pensamentos dele são preciosos sobre você e que se você fosse tentar contar, você não ia conseguir, porque eles são mais do que os grãos da terra. Isso tá em Salmo 139. E aí quando eu li isso e me veio essa revelação do amor como uma cultura, eu entendi que a gente se priva do que ele tem pra nós porque a gente acha que a gente vai ter que abrir mão de tudo, sabe? De tudo que eu sou, de tudo que eu gosto de fazer, de tudo que eu gosto de ser, de falar. Mas não é assim. Justamente por você ser quem você é, ser do jeito que você é, gostar das coisas que você gosta, estar na família que você tá, estar no grupo de amigos que você tá, é exatamente assim que ele quer te usar. É exatamente assim que ele quer se revelar pra você, pra que você se ame e ame os outros. É clichê, mas é verdade. Como é que você vai entregar alguma coisa que você não tem? Como é que você vai amar alguém se você não ama a si próprio? Como é que você vai ser agradável para as pessoas se você não consegue ficar sozinho? Se você não consegue passar um final de semana sozinho em casa, fazendo alguma coisa que você gosta? Se você não consegue sair sozinho, enfim, como que você vai entregar algo que você não tem? E eu acho que a gente cai nisso porque todo mundo precisa de uma prova de amor, né? É aquela coisa da gente precisar de uma motivação para fazer as coisas, precisar de uma motivação para conviver com alguém, precisar de uma motivação para postar alguma coisa, para abrir alguma coisa, para, abrir seu próprio negócio, ou a gente vive numa sociedade que prega pra gente que a gente precisa de propósito. Mas às vezes o seu propósito, ele não precisa ser, eu vou usar essa palavra gigantesco, mas não é que ele não precisa, isso é uma coisa gigantesca assim, que surpreende 460 mil pessoas, por exemplo, como foi o festival. Ele pode ser um propósito de, criar uma página no Instagram e ter, 100 seguidores, mas 100 seguidores fiéis, que vão estar ali porque se identificam com o que você transmite. E você só consegue transmitir uma coisa se aquilo faz sentido pra você. Ele nunca vai te pedir pra abrir mão da sua casa, ele nunca vai pedir pra você abrir mão das coisas que você tem na sua essência, ele nunca vai pedir pra você abrir mão da sua estética, do que você gosta de usar, enfim, ele vai moldar isso.
mas ele não vai pedir pra você abrir mão. E cara, tem uma passagem por fim na Bíblia que diz que foi pra liberdade que ele te libertou. Portanto, a gente tem que permanecer firmes e não deixar que a nossa vontade se submeta ao jugo de escravidão novamente. E aqui Deus não tá falando sobre ser escravos de vícios, escravos de, enfim, de qualquer coisa que a gente julgue negativo. Mas ele tá falando que a gente não deve se tornar escravo de padrões novos. Se ele libertou a gente de tudo que causava dor, por que a gente vai se prender em outro lugar onde as nossas emoções vão ficar dependentes, sabe? Eu acho que a gente tem que se prender nessa cultura de aprender o modo de agir, de falar, que realmente causa essa revolução sensível, essa revolução da definição mesmo, sabe? Uma mudança sensível de comportamento. E eu acho que só quando a gente despertar pra isso, despertar que a gente precisa de uma mudança sensível a ponto da minha identidade ela ser muito mais do que eu posto aqui, a minha identidade ser muito mais do que eu tento mostrar para as pessoas, ela realmente ser algo meu, que flui de mim, aí sim eu vou aprender a me amar e a amar o restante das pessoas. O Woodstock precisou de 3 dias para mudar completamente o comportamento de uma sociedade inteira até os dias de hoje. Mas Deus precisou de só um para provar o amor dele pela sua vida, que foi no dia que ele entregou Jesus, uma parte dele, para que você pudesse se amar também, assim como ele te ama, sabe? Então, eu acho que isso é muito mais valioso do que qualquer amor livre que a gente pudesse ter no mundo. É muito importante a gente entender o amor que vem de Deus, para que ele traga essa revelação do quanto nós somos amados e do quanto a gente não precisa se prender ao que o mundo prega e ao que o mundo diz que é certo.